Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Internacional em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada que marca o retorno da competição após a pausa para a Copa do Mundo. Vamos lá? Antes de iniciarmos o vídeo e retornarmos a todo o nosso protocolo por aqui, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória e quebrar um tabu de 16 anos sem ganhar no estádio Beira-Rio, Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o estreante em partidas oficiais com a camisa do clube, Gabriel Rojas. No meio-campo, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. Lá na frente, Gabriel Peck, que também fez sua estreia em partidas oficiais com a camisa do clube, Sinisterra e Caio Jorge. Em entrar no decorrer do jogo, Bruno Rodrigues, Lucas Silva, Neiser Villarreal, Wanderson e William. Os gols do jogo foram marcados pelo lado do Internacional, que era o mandante do jogo, Carboneiro descontou. Pelo lado do Cruzeiro, que abriu a vantagem de forma inicial, e depois nós temos as coisinhas a discutir dessa vantagem aberta, Caio Jorge no primeiro tempo e Matheus Pereira no segundo. Ainda tivemos Vitor Gabriel expulso por uma entrada extremamente violenta no Gabriel Peck. Vamos lá? Vamos falar do retorno do Campeonato Brasileiro. Ai, que saudade da Copa do Mundo. Nossa! Ainda mais que volta o campeonato. Aí eu tenho que assistir um jogo arbitrado pelo Flávio Rodrigues de Souza, que é simplesmente o pior árbitro que já pisou na face da terra. Não tem nada de pior. Ele é o centro gravitacional do jogo. Nada pode passar sem girar em torno dele. Ele não pode deixar de ser o astro principal da partida de futebol, porque o astro mesmo, os astros, né, no caso, deveriam ser os atletas, menos quando Flávio Rodrigues de Souza está em campo. E ele, o Pessolano, ó, quem lembra aí de 2022, CSA 1, Cruzeiro 1, lá em Alagoas, né? Os dois têm uma relação antiga, né? De amizade, ó, forte, né? Provando que ninguém gosta do Flávio. Que não dá certo. Ele enerva todo mundo em campo. E ele conseguiu, né? Parabéns. Ele conseguiu enervar todo mundo. O jogo já estava nervoso, né? Mas vamos lá. Primeiros gols. Eu ainda lembro como é que faço isso aqui. Como é que eu fazia, né? Tem quase 2 meses que eu não faço um negócio desse aqui. Primeiros gols. Cruzeiro abre placar com o Caio Jorge num passe do Fagner. Inclusive o Fagner deu 2 assistências. Parabéns. Muito boa a partida dele. Tirando a questão do cartão amarelo. Mas daqui a pouco eu chego lá. O Fagner deu passe. Caio Jorge arrancou em cima do Maripan, que é um pouquinho mais lento, né, do que todos os outros jogadores do universo. O Caio Jorge ganhou, saiu cara a cara com o Antony, deu tapa na saída e fez o gol. No segundo tempo, depois, acho que o Vitor Gabriel já tinha sido expulso, né? Numa entrada feia em cima do Gabriel Peck, desnecessária para a condição que o gramado estava, desnecessária para a condição de tempo do jogo, desnecessária até para a temperatura que o jogo se encontrava, que não era um jogo quente para aquilo, nem que fosse um jogo quente, não justifica. Aí ele dá uma entrada muito forte mesmo. Se o Peck tá com a perna presa, com o pé apoiado no chão, quebrava a perna. Eu acho que ali o que vai assustar muito mais ali agora é a profundidade do corte do que qualquer outra coisa, né? Que esperamos, né? Ao menos eu espero que seja assim. É muito mais uma profundidade de corte ali e tal, cortou e tal, beleza, vai dar os pontos e tal, vai se recuperar e tal, do que, por exemplo, uma fratura, alguma coisa assim, um trincar de osso e tal. Esperamos que seja, que fique só na questão
dos pontos mesmo, né? Mas aí deu uma entrada muito forte. Nisso o Cruzeiro depois, né, o Fagner recebe a bola na ponta, o Cruzeiro recupera com o Matheus Henrique. Foi um atleta que melhorou dentro da partida, viu? Eu não acho que ele fez um primeiro tempo bom. No segundo tempo, o Matheus Henrique já tem uma atuação melhor. O Cruzeiro recupera a bola com o Matheus Henrique, que consegue acionar, fazer a jogada para a ponta. O Fagner acha o Matheus Pereira com um corte muito simples para ele, né? Para nós meros mortais talvez nem tão simples. O Matheus Pereira num corte muito simples para ele, tira 3 da jogada e dá uma chapada, né, no canto do goleiro, fazendo assim o segundo gol, dando uma vantagem maior para o Cruzeiro. E aí você pensa, ótimo, temos a vantagem. Agora o Inter não põe o pé na bola, porque tem vantagem no placar, tem vantagem no número de jogadores. O Cruzeiro em determinado momento não teve a bola. Parecia que o Cruzeiro que tinha a menos, e não o Inter. Parecia que o Cruzeiro jogava com 9 e o Inter com 10. Olha que beleza, né? Porque é o seguinte, isso me tirou a paciência. O Cruzeiro fica com um jogador a menos. Em determinado momento, o Cruzeiro não vê a bola no jogo. O adversário não deixa o Cruzeiro ver a bola no jogo. O Cruzeiro deixou o adversário não só ver a bola, deixou o adversário ver a bola, conduzir a bola, carregar a bola, conduzir o ritmo de jogo, né? Fazer de um tudo. Isso não pode ocorrer, gente, né? O adversário tem um jogador a menos. Você precisa ser mais correto nas tomadas de decisão. Não pode ser displicente. Não pode. Não pode cometer displicência. Não pode errar passe. Tem que acertar, cara. Não pode errar contra-ataque. Tem que acertar. Tem que dar um jeito de fazer o terceiro gol e matar o jogo. Nessa brincadeira, o Inter faz o gol e continua no jogo. Porque o Inter nunca teve fora do jogo, principalmente porque questões de finalização de fora da área. O Cruzeiro, claro, poderia ter chegado nesse gol do Matheus Pereira com o terceiro. Perdeu um gol com o Gabriel Peck no começo do jogo, que eu acho que ele poderia ter cavado, né, na saída do goleiro com o pé esquerdo. Ele optou por finalizar com o pé direito, lembrando que o Peck é canhoto. Ele poderia ter cavado mesmo, né? Batido o pé no gramado por baixo da bola, com o pé esquerdo, né, em vez de finalizar de chapa com o pé direito. Cruzeiro, nessa oportunidade perdida aí, depois dessa, eu acho que o Cruzeiro teve ainda, ou foi nessa mesmo, que o Cruzeiro teve mais 2 chances perdidas, uma com o Caio e um cruzamento do Matheus que não virou nada. Depois do gol do Caio, o Caio até tentou a finalização de fora da área do pé esquerdo, mas não é a D também, né? De pé esquerdo, de pé direito pode até ser, de pé esquerdo, mas esse ano de 2026 nem de pé direito tá aí, né? Aí no segundo tempo, o Cruzeiro perdeu um gol com o Sinisterra. Um gol incrível, né? O Caio rola pro Sinisterra. O Sinisterra podia ter rolado no Gabriel Peck, pro Peck entrar escorando. Mas não aconteceu. Esse toque do Sinisterra pro Peck não aconteceu. Ele tomou a decisão de finalizar. Então ali, a finalização não pode ir na altura que ela foi. Porque o goleiro vai fazer um movimento de abrir os braços, o famoso X, né? De abrir os braços e abaixar. Essa finalização tem que ir pro alto. Tem que buscar o canto alto, não o canto baixo. Porque a tendência é você encontrar o goleiro no meio do movimento. E consequentemente o pé do goleiro, né? O que aconteceu? Tenho minhas críticas. Poderia ter finalizado no alto ou ter tomado a decisão de rolar essa bola pro Peck e o Peck escorar ela pro gol. Porque ele pegaria o goleiro saindo, dando condição pro Peck ainda, né? Ou seja, contrapé. E o Peck pegaria o zagueiro que estava indo cobrir, que tinha um zagueiro que estava indo cobrir o Antony, no contrapé. Que ia sobrar o canto direito livre. Então poderia ter feito aí o gol. O terceiro, ou seja, o Cruzeiro poderia ter feito 3. Não fez. Aí tomou um gol, Gabriel Rojas foi afastar a bola. Eu não acho que foi ruim a partida do Rojas.
daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Gabriel Rosso foi afastar a bola sobrou no pé do jogador do Inter, que finalizou meio mal e porcamente. Bola bateu, rebateu, sobrou no pé do Carboneiro. O Otávio tenta sair, aí você viu o que o Carboneiro fez? Ele cavou, porque ele esperava o Otávio embaixo. No que o Otávio faz o movimento de fechar embaixo, ele cava e põe por cima. Acabou, né? Então, aí virou uma emoção desnecessária no jogo. Porque depois o Cruzeiro consegue controlar a partida lá na frente. Porque fez cagada de colocar o Lucas Silva, de colocar o Bruno e não arejar o time, né? Não renovar o gás do time um pouco mais cedo. Aí viu que fez bobagem, aí teve que correr atrás. Aí entrou o William, entrou o Wanderson, entrou o Neiser. Né? O Neiser até teve uma boa chance ali, ia conseguindo um pênalti, mas estava impedido. Em determinado momento conseguiu segurar uma bola. Então assim, vamos ver. O William não entrou mal, achei até que entrou bem. Teve um erro de passe, que eu dei uma cobrada, fiquei puto. Mas depois ele tomou decisões mais acertadas. E o Wanderson não atrapalhou. Beleza? Então fiquemos por isso. Dos titulares, eu acho que o Fagner foi bem. O Fabrício Bruno precisa melhorar junto com o Jonathan Jesus. Não gostei muito da partida do Jonathan. O Rojas e Peck, para já botar os dois no mesmo balaio. Eu só vou fazer avaliação de fato a partir da quinta partida e tal, porque não dá para avaliar muita coisa agora não. O Peck eu tenho muito mais esperança pelo que eu vi ele fazer no Vasco do que eu sei que ele fez no LA Galaxy. Porque o nível da liga, né? MLS, tem hora que eu chamo a MLS de liga de futebol de pelada, né? Então, né, assim, eu dou o determinado valor aos números que ele conquistou por lá, dou determinado, como é que eu posso falar? Dou determinado, dou os parabéns aí pelo que conquistou por lá, de número e tudo mais, mas sim, levar em conta o nível da liga. E aqui, em determinado momento aí pelo Vasco, ele ajudou muito a equipe do Vasco a não se enrolar mais naquele ano de 2023. Então assim, tem um pouquinho de paciência. Teve até uma outra finalização, a bola desviou, aí já não é muito culpa dele, né, gente? A bola desviou, vamos pôr a mãozinha na consciência, né? Pô, o cara que tem mais gol, não sei o que, tá, olha a finalização do cara. A bola desviou. Ó, desviou, né? E tem alguns atletas do Cruzeiro que também não dão conta de finalizar em determinados momentos da partida, viu? Isso aqui vale para muitos. Então, vamos ter calma. Claro, ter calma com a questão dos números e ter calma, deixar os dois por hora contratados adquirirem seus devidos ritmos de jogo, principalmente o Peck agora, com essa questão da lesão. O Sinisterra eu achei meio desligado no jogo. O Gerson e o Matheus Henrique, eu acho que eles melhoraram dentro da partida, entraram meio mal. Eles foram melhorando. Pereira, idem. E o Caio Jorge eu acho que foi o melhor, assim. O Otávio. O Otávio também. Eu esqueci disso. O Otávio também não foi bem. Não foi de todo bem, né? Teve um lance lá, a bola tava no pé do Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus ia tirar a bola da área. O Otávio saiu, não sei pra quê. O Otávio saiu, deu um tapa na bola, pôs ela no pé do Alejandro. Se o Jonathan Jesus não aparece, era gol do Inter. Né, Otávio? Pra que saiu? Aí no momento que tem que sair, não saiu. Porque teve uma bola que ficou pendurada na pequena área, que ele não saiu. Ué, aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Mas assim, confiamos no Otávio, claramente, mas precisa treinar essa questão aí, beleza? Aí não é comigo, é com o Robertinho. Mas, assim, vitória importante, viu? Quebra um tabu aí de 16 anos sem ganhar no Beira-Rio. Foi lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2010. Muito tempo, né? Então, assim, eu acho
que pode ter boas coisas aí. Felizmente pro próximo jogo não tem o Gerson, né, porque o árbitro não tem o Pereira, que o árbitro, por mais que aí eu vou dar, aí eu vou, é minha chatice, você tá dentro do campo. Você já conhece o árbitro, não vai falar que não conhece, porque não conhece. Toda vez que ele apita o jogo do Cruzeiro, ele se enrola. Evita de parar na frente da bola para o cara, né? Ah, sobre o Fagner, lá aí deixando de falar. O Fagner tomou um amarelo. Depois jogou, né, direitinho e tal, não fez falta, não deu chegada dura e tal. O jogo continuou. O Bernabei fez, eu acho, um monte de falta. Tomou um amarelo lá em determinado momento. Numa outra situação, o Bernabei deu uma trombada no Matheus Henrique. E o árbitro não deu amarelo, que era o segundo amarelo, tinha que pôr para fora. Pelo critério do árbitro, ele tinha que ter dado amarelo. E não deu. E não deu. Se fosse o Fagner, eu te garanto que ele teria dado o segundo amarelo. Eu te garanto. Qualquer jogador, não precisa ser o Fagner só não, qualquer jogador do Cruzeiro. Houve rigor excessivo no cartão do Gerson, porque existia ainda uma cobertura. O Fabrício Bruno estava na cobertura do lance. Tal qual ele não expulsou o Jonathan Jesus, porque o amarelo do Jonathan Jesus é merecido, mas ele não expulsa o Jonathan Jesus porque o Fabrício Bruno estava lá. No lance do Gerson, o Fabrício Bruno também estava lá. Houve um rigor excessivo no lance do Gerson. Houve talvez um rigor excessivo no lance do Fagner para cartão amarelo, que ele não manteve o critério. A grande birra, beleza, quer dar um amarelo, beleza, mas você tem que manter o critério. E pelo seu critério, a trombada do Bernabei no Matheus Henrique geraria o segundo amarelo para o jogador do Inter, né? Então fica essas pontuações aí. Mais uma partida horrorosa do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Mais uma partida em que ele muito mais atrapalha e é o centro das atenções do que a partida em si e o jogo em si. Mas voltando a falar de resultado, e resultado para nós, o Cruzeiro ganhou, muito importante, chega aí seus 27 pontos, pode perder posição ainda, né? Cruzeiro, acho, se eu não me engano, tem sétimo ou oitavo, tá ali bem perto do G5, mas assim, pode perder posição ainda porque tem times que jogam ainda na rodada, né? Se eu não me engano, o Corinthians eu acho que pode passar o Cruzeiro, e o Vitória ou o Botafogo podem passar o Cruzeiro também, mas eles se enfrentam. O Corinthians enfrenta o Remo, o Botafogo enfrenta o Vitória de uma partida adiada da quarta rodada. Então esses times ainda podem ou se aproximar ou passar o Cruzeiro, beleza? Claro que se Botafogo e Vitória empatar, o melhor dos mundos, que os dois vão a 26, não passam o Cruzeiro. Corinthians, eu acho que se empatar também não passa o Cruzeiro. Eu tô tentando lembrar onde o Corinthians tá aqui, mas de cabeça agora vai ser complicado. Bom, pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Voltamos aí às nossas atividades. Ô, tristeza. Eu tava vendo o Messi dar pisão nos outros e não ser expulso. Ontem, se fizesse assim no jogador do Internacional, era falta. Não precisava nem encostar, não. Só ameaçar encostar. Fizesse assim, ó. Já gerava falta já. Ai, ai. Meu Deus, como diria o político no debate lá de 2022, que tristeza. Que tristeza. Nossa. Mas é importante que ganhou, né? Importante que ganhou, nós voltamos aí, né? A prova que nós voltamos é que eu falo muito mais de arbitragem que de futebol, né? Ó, pra você ver que beleza. Nós voltamos e domingão tem jogo de novo, viu, gente? 4 horas da tarde contra o Botafogo. Horário bom, hein? Horário bom. Milagre. Cruzeiro jogando no horário bom. Horário bom. Horário bom. 4 horas da tarde. Um horário bem bacana. Cruzeiro contra o Botafogo. Começando aí o retorno do campeonato. O outro jogo é lá na frente, no dia 30, quinta-feira que vem, contra o Coritiba. Pela 21ª rodada. Ou seja, na próxima semana aí. Temos 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, né? No domingo e na quinta-feira. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Pedir, claro, para deixar um like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações
Compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Vou encerrando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!